My dear brothers and sisters, Meus queridos irmãos e irmãs, vocês sabem o quanto o Salvador os ama? Se não sabem ou nunca pensaram nisso antes, espero que, ao final desta mensagem, saibam como encontrar a resposta para essa pergunta. Há algumas semanas, em um devocional para estudantes na Universidade Brigham Young, nosso profeta, o presidente Dallin H. Oaks, começou seu discurso com o seguinte pensamento: sinto que devo enfatizar a admoestação do presidente Russell M. Nelson, que diz: nos dias que estão por vir, não será possível sobreviver espiritualmente sem a orientação, a direção, o consolo e a influência constante do Espírito Santo. Uma das muitas razões pelas quais vocês precisarão da influência constante do Espírito Santo é que vocês vivem em uma época em que o adversário se tornou tão eficaz em disfarçar a verdade que, se vocês não tiverem o Espírito Santo, vocês serão enganados. Podemos renovar essa influência do Espírito Santo todas as semanas, nos preparando pessoalmente para tomar o sacramento. O Senhor ressuscitado enfatizou a importância do sacramento quando visitou as Américas e instituiu essa ordenança entre os nefitas e os lamanitas fiéis. Ele abençoou os emblemas do sacramento e os deu a seus discípulos e à multidão. E, ao mesmo tempo, ordenou-lhes: e isto farei sempre a todos os que se arrependerem e forem batizados em meu nome. E o fareis em lembrança do meu sangue que derramei por vós, a fim de que testifiqueis ao Pai que sempre vos lembrais de mim. E se vos lembrardes sempre de mim, tereis o meu Espírito convosco. O sacramento é a ordenança que substitui os sacrifícios de sangue e holocaustos da lei mosaica. Ao participarmos dessa ordenança, podemos receber a promessa feita pelo Salvador. Em 3 Nef 9:20, lemos: e todo aquele que a mim vier com o coração quebrantado e um espírito contrito, eu batizarei com fogo e com o Espírito Santo. Ao participarmos dessa ordenança com o coração quebrantado, o Senhor nos promete a bênção de termos a companhia e a orientação constante do Espírito Santo. O sacramento representa a expiação de Jesus Cristo. Durante aquele momento sagrado, quando damos toda a nossa atenção a Ele e nos concentramos em seu sacrifício expiatório, como não sentir seu grande amor por nós? Como não nos sentirmos importantes ao lembrarmos que Ele se ofereceu voluntariamente para ser nosso advogado junto ao Pai? Em Lucas 22, do 19 ao 20, lemos: e tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Quando Cristo pronunciou estas palavras encontradas em Lucas, ele estava concentrado em nós. O sacramento foi dado para nosso benefício. Observem novamente o que ele diz: isto é o meu corpo, que é dado por vós. E no versículo seguinte, ele diz: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor usa o pronome vós repetidas vezes para enfatizar e nos lembrar que o sacramento é para nós, para vocês e para mim.
A ordenança do sacramento torna a reunião sacramental a mais sagrada e importante reunião da Igreja. Durante o sacramento, devemos nos esforçar para remover todo pensamento mundano de nossa mente. É um momento de estar em espírito de oração e ser reverentes. Não um momento para ler livros ou revistas, nem para usar o celular. Esse momento sagrado serve para sentirmos o seu amor por nós e para nos lembrarmos dele, sabendo que nunca estamos sós e que o seu Espírito nos acompanhará para nos auxiliar em meio às provações e desafios. O presidente Dallin H. Oaks ensinou: ao participarmos da ordenança do sacramento todas as semanas, de modo adequado, nos qualificamos para a promessa de ter sempre conosco o seu Espírito. O dom do Espírito Santo é a bússola que nos leva a fazer escolhas corretas e a nos santificar de todo o pecado. Neste domingo de Páscoa, ao celebrarmos a ressurreição de Jesus Cristo, quero convidá-los, com toda a minha força e todo o meu amor, a saírem hoje daqui determinados a elevar sua preparação espiritual e reverência ao tomarem o sacramento. É vital. Como disse o presidente Nelson, não será possível sobreviver espiritualmente sem a companhia do Espírito Santo nestes últimos dias. Sei que Jesus Cristo vive e nos conhece. Seus braços estão sempre estendidos e prontos para nos ajudar. Ele nos ama além do que podemos compreender. É minha oração que cada um de nós sinta o amor do Salvador ao tomarmos o sacramento e ao termos a influência do Espírito Santo nestes dias em que o adversário não descansa. Testifico do manto sagrado de nosso profeta, presidente Dallin H. Oaks, como profeta, vidente e revelador. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.